Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nesta noite. Amém? Para começarmos esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, estaremos iniciando com a leitura da sua santa palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Jesus fala sobre o grande julgamento neste momento, o final das suas falas ali, junto com seus discípulos. Estaremos lendo sobre isso neste momento. Leamos. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Antes de fazermos essa oração de agradecimento e pedir que o Senhor fale ao nosso coração com essa mensagem, com os louvores que serão apresentados daqui a alguns minutos e depois com a sua santa palavra que será ministrada pelo nosso reverendo Marcos. Eu queria lembrar que hoje é um dia muito especial. Você que está nos assistindo certamente deve estar pensando, mas o quê? O que de tão especial tem no dia de hoje? Nós estamos vivendo uma época tão triste, uma época com essa pandemia que nos traz tanta tristeza, os hospitais cheios. Hoje é o dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Então você que está nos assistindo, seja membro da nossa igreja ou não, independentemente disso, se sinta abraçado. Você, minha irmã, que está nos assistindo nessa hora, que o Senhor te abençoe, que te guarde, que te dê sabedoria, que você seja uma mulher de bênção na sua casa, que seus filhos vejam em você uma mãe valorosa, que mostre grandes ensinamentos. E oraremos por você, oraremos por todos nós, pela Igreja do Senhor, pela nossa cidade, por tudo que está acontecendo neste momento. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos primeiramente, Senhor,
pelo privilégio das nossas vidas. Agradecemos porque é triste o que estamos vivendo, Senhor, mas por outro lado, a Tua palavra já nos dizia que isso ia acontecer, ó Pai. Alguns sinais, algumas coisas que mostraria que o povo, em um determinado momento, iria se curvar diante de Ti. Ó Pai querido, muito obrigado, ó Deus. Obrigado por o Senhor nos preservar. Obrigado por o Senhor guardar o Seu povo. Ó Pai, sabemos que também estamos no meio dessa crise, onde estamos sendo assolados por essa pandemia, e que por conta disso também estamos vivendo uma crise financeira no nosso país, na nossa cidade. Mas eu tenho certeza que, como na minha casa, eu tenho certeza que na casa dos meus irmãos também não tem faltado pão, Senhor. Eu creio em Ti que não haverá grandes abundâncias nos lares de muitos, mas com certeza não faltará o pão também. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Muito obrigado por o Senhor nos guardar. Muito obrigado por guardar o Seu povo. Muito obrigado pelo Senhor dispor, ó Pai, abençoando a todos esses irmãos queridos que têm colocado o seu tempo para estar gravando essas mensagens que são iluminadas por Ti, trazendo louvores, trazendo os seus dons, ó Pai, para estar gravando, para estar editando, trabalhando, para que toda a Tua igreja possa estar ouvindo um pouco mais da Tua palavra, em espírito e em verdade. Eu Te agradeço pela vida deles, eu louvo pela vida deles. E em especial, como eu acabei de dizer, meu Pai, eu louvo pela vida das mães. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela vida de cada mãe aqui dessa nossa igreja. E todas as mães que estão nos assistindo nesse exato momento, nós louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor derrame, ó Pai, as Suas graças sobre a vida delas. Dê sabedoria, ó Pai. Sabemos que o momento é difícil, é um momento que carece de muita sabedoria dentro do lar, entre o marido e a esposa, o pai e a mãe com seus filhos, porque precisamos estar isolados, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, pelas mães que nós temos aqui. E Te peço mais uma vez, Senhor, derrame Sua sabedoria em todas as mães da nossa igreja. Fica com cada uma delas, ó Pai. Que hoje pode até ser um dia muito triste, ó Pai, porque tantas gostariam de estar abraçando os seus filhos, mas não podem, ó Pai. Mas que o Seu Espírito aqueça o coração de cada uma delas, como eu peço que também aqueça o coração de todos nós, ó Pai. Eu Te peço tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor agora com os cânticos. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por Teu amor. Todo dia seja o meu viver para Te honrar, minhas atitudes todas para Te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por Ele vou seguir, revelar o Teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para Te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o Teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por Teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração,
seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgir e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus
então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus. Pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre me vem guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus. Pois aos que o temem bem nenhum lhes faltará. Amados irmãos, amigos, boa noite, graça e paz a todos que nos ouvem, que nos acompanham. É uma alegria sempre estar falando a todos aqueles que se interessam pela palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler primeiro de 1 a 12. Eu convido aqueles que estão com as suas Bíblias, nos acompanhem na leitura. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e isso correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai
para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Esse texto fornece material para várias discussões. Hoje nós vamos centralizar num aspecto que eu achei muito interessante para os dias de hoje. Nós temos aqui 4 homens anônimos. Nós não sabemos quem são, o nome, filho de quem, não sabemos. 4 homens. A Bíblia só diz isso. Eu lembro sempre que eu penso nesses homens, eu lembro daqueles também anônimos que desceram o apóstolo Paulo por cima do muro e o mandaram embora, né, salvando-o. Também anônimos, né? E depois o apóstolo Paulo diz que se havia uma experiência que ele tinha por que gloriar-se, foi essa, né? Ter descido por cima de um muro dentro de um cesto. Muito bem, esses homens levavam talvez uma maca, uma cama, né, leve, ali um homem paralítico. E eles chegam e se deparam com aquela barreira humana tremenda, uma multidão, né? Um verdadeiro engarrafamento de gente. Pensemos, talvez, que eles tenham parado, pensado. E agora? O que nós vamos fazer? E olha a multidão aí. Né? Às vezes no trânsito a gente faz isso. Quantas vezes eu já não olhei para minha esposa no carro e falei assim: você tem certeza que nós vamos até lá ou vamos voltar? Pode ser que eles falaram isso, né? Então vamos deixar para depois, vamos postergar, vamos adiar, vamos deixar para outro dia. Sabe, meus irmãos, eu me permito compartilhar uma experiência pessoal, pastoral, que eu vivi um dia, que para mim representou muito esse aspecto de não adiar. É quando alguém pede para orar por você: ora por mim. Eu tenho o costume de orar na hora, né? Desligo o telefone muitas vezes e já faço uma oração. Eu estava na minha casa, no meu escritório, na minha casa lá em Tibagi, e um dia me ligaram e colocaram a seguinte questão: pastor, há uma senhora de acho que 97 anos, ela tem um câncer generalizado, ela está agonizando. E o padre da cidade foi lá e não quis nem batizá-la, que foi o desejo dela, e nem ministrar a Eucaristia. Por que não, meu irmão? O que aconteceu? Pastor, ela vive com um homem, ela está com 97, ela vive com um homem há mais ou menos 79 anos, mas não são casados. E o padre disse: não posso lhe batizar nem lhe ministrar a extrema-unção. O senhor faria isso? Eu disse: faço. Eu não entrei em detalhes, mas disse: faço. Pois bem, fui lá, ela estava muito mal, estava no finzinho, conversei com ela, falei-lhe de Jesus, ela o recebeu como Senhor e Salvador. Eu perguntei: a senhora quer ser batizada? Ela disse: quero. Eu não tive dúvida, eu a batizei ali mesmo. Depois apresentei ao meu conselho, a minha decisão, eles aprovaram. E ministrei a ceia a ela. Mas depois, o que mais me impressionou foi que eu lhe disse: a senhora está sofrendo muita dor. Ela disse: estou. A senhora não quer que eu ore pedindo a Deus, se for da vontade dele, que lhe dê o descanso? Ela disse: sim, eu quero isso. E eu, ousadamente, eu creio, orei por ela. Pedi: Senhor, se for da tua vontade, leva esta senhora, tua serva agora, para o teu reino. Saí, antes impetrei a bênção, saí, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, coisa de 10 minutos, o telefone tocou, me informando que ela havia acabado de falecer. E eu fiquei pensando: que bom que eu não adiei. Que bom
que eu não recusei o convite. Que bom que eu corri até um risco, talvez, de enfrentar algumas questões conciliares. Fiquei feliz de ter assumido minha responsabilidade pastoral. Então, meus irmãos, hoje eu quero pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: o que nos pode impedir de vencer obstáculos e barreiras no socorro ao necessitado, seja em que área for? O que pode nos impedir? E o nosso primeiro argumento, meus caros irmãos, é o seguinte: examinando as alternativas. Interessante. Diante daquela multidão, diante daquele aglomerado tremendo, a própria casa muito cheia, eles não puderam entrar. E como já enfatizei há pouco, poderiam ter desistido. Quantos de nós não desistem, não é verdade? Eu vejo aqui, meus irmãos, duas importantes características que eu quero considerar com os irmãos, examinando as alternativas. A primeira característica é senso e oportunidade, ou senso de oportunidade. Provavelmente um deles, ou os quatro, mas eu acredito que um deles deu uma olhada em volta, né, como quem diz assim: o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver. Pensou, avaliou e comunicou aos amigos a provável solução, né? Ele disse: olha, eu estou vendo ali, tem um eirado. Que coisa curiosa, né? Meus irmãos, a igreja nem sempre entende os trabalhos conciliares, que justamente consiste em avaliar situações, debater, examinar problemas e encontrar soluções. Um conselho não se reúne, como muita gente acredita, para punir alguém. Não. O conselho se reúne para encontrar soluções, que, se necessário for, passa por uma disciplina, mas é para encontrar soluções. Debatemos, discutimos, chegamos a um consenso. Então alguém disse: olha, ali tem um eirado. Vamos fazer o seguinte, vamos subir até lá, vamos ver mais ou menos a altura que Jesus está, vamos subir até lá, e vamos levar o enfermo, logicamente. Quando chegar lá, a gente faz o seguinte: a gente abre um buraco no eirado. Aqueles tetos antigamente eram de adobe, né, com palha, não era de concreto, né, como hoje. Vamos abrir um buraco na cobertura e descemos até Jesus. Uma ideia ousada, uma ideia que hoje, em tempos de politicamente correto, muitos nos repreenderiam, dizendo: mas como invadir uma casa que não é nossa, fazer um buraco no telhado? Nossa, mas... Não, vamos fazer isso. Pois bem, a segunda característica que eu enxergo aqui é que não é difícil de deduzir que nós devemos aprender a assumir consequências. Consequências. A gente já assume, nós já assumimos tantas consequências ao longo da vida, né? E muitas vezes temos dificuldade no campo espiritual, no amor ao próximo, no socorro ao necessitado, evitarmos de assumir consequências. Às vezes até cometendo erros, né? Às vezes até cometendo erros, sendo imprudente, talvez.
Eu me lembro que uma vez eu estava voltando na estrada e um carro capotou na minha frente assim. Eu já parei, logo em seguida desci e havia algumas crianças, havia uma criança que havia cortado o nervo da mão, o dedo estava... o motorista estava bem, aparentemente, não estava sentindo nada, e tinha uma senhora esticada no chão. E eu disse, a senhora está sentindo as pernas? Ah, estou, mas eu estou com muita dor nas costas. Eu disse, tá bom. Eu falei, eu vou chamar, eu tinha rádio no carro, eu vou chamar a ambulância da cidade, e lá do carro mesmo eu consegui contactar com o hospital. Nós fizemos uma ponte, né, com alguém que tinha telefone na cidade, eu falando no rádio, ela ligou para o hospital, informou o local, quilometragem, e eles mandaram uma ambulância. Quando eu desci, a ambulância passou por mim. Só que o curioso, quando a ambulância chegou lá, alguém já tinha recolhido aquela senhora, enfiado dentro de uma caminhonetinha Fiat e levado para o hospital. Quer dizer, se ela tivesse uma fratura de coluna, já era. Temos que ser prudentes. Nós temos que assumir consequências sendo prudentes. No caso aqui, alguém deve ter dito o seguinte, olha, esse negócio vai custar, nós vamos ter que refazer o telhado, o eirado, vai custar trabalho e dinheiro. Vamos assumir isso e todos, possivelmente, eu creio que sim, disseram, vamos, nós assumimos sim o custo, as consequências desse ato. Sabe, meus irmãos, esse argumento vai custar dinheiro, vai dar trabalho, tem desmotivado muitas pessoas, empresas, igrejas a agir corretamente. Nesses tempos de pandemia agora nós estamos vendo a necessidade que muitos já estão passando. E é fácil você balançar o ombro e falar, não, vai dar trabalho, eu não sei para quem, não sei como ajudar, não é verdade? Vou gastar muito dinheiro. Né? Então, esse é um fator interessante que nos impede de agir corretamente. Quando Barnabé, por exemplo, a palavra de Deus em Atos 5 diz que ele vendeu uma propriedade e entregou todo o valor aos apóstolos, não foi para enriquecer os apóstolos, como muitos têm feito por aí, mas foi para que o dinheiro fosse entregue para aquelas pessoas que estavam vivendo em comunhão, distribuindo os seus bens entre si. Eu nem vou entrar no mérito dessa questão, porque há depois consequências disso também. Mas ele fez isso. E o gesto dele causou tanta alegria e tanta admiração em muitos, que Ananias e Safira fizeram igual, só que malandramente, eles queriam os louros da fama. Eles venderam também uma propriedade, chegaram para os apóstolos, para Pedro, e disse, olha, está aqui, vendemos por tanto. Mas eles tinham retido uma parte do valor, tinham mentido ao Espírito Santo, e foram repreendidos por Pedro, e acabaram morrendo. Tanto Ananias, que mentiu, depois a esposa que confirmou, ambos mentiram para o Espírito Santo e morreram, não é verdade? Agora, eu quero deixar bem claro, meus queridos irmãos, meus amigos que me ouvem, que Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono do ouro, da prata, criador de todas as coisas. Deus não precisa do nosso dinheiro. Se alguém pensa assim, vamos contribuir porque Deus está precisando. Não tem palavra mais boba do que essa, usar essa expressão, né? Mais ridícula do que essa. Deus não precisa de nada. Deus quer a nossa fidelidade, Ele ama a nossa fidelidade. E quando falamos em dízimos, falamos em ofertas, não é para Deus, não. É para que a igreja, como instrumento nas mãos de Deus, possa servir justamente no socorro. Quando nós somos avarentos, infiéis nessa área, com toda certeza, nós de alguma maneira estamos contribuindo para que pessoas não sejam ajudadas, né, não sejam socorridas. Então eu quero só deixar isso bem claro, porque algumas pessoas acham que o ministro da igreja
vai usufruir desses bens, enriquecer, né? Mas não vai nada disso, ao contrário. E nós temos uma contabilidade muito séria, prestação de contas muito sérias, valores previamente estabelecidos, né? Então, voltando aqui à questão, nós temos que exercer os desafios do socorro e da comunhão. Mas quando se fala em gastos, muitos fizeram como aquele jovem que foi desafiado por Jesus, lá em Mateus 19, né? Quando ele disse para Jesus que queria segui-lo, e Jesus disse, não, tudo bem, você vende tudo o que tem e segue-me. Em nenhum momento Jesus queria que ele vendesse. A verdade é essa, ele desafiou aquele moço. Se ele tivesse dito, eu vendo então, Jesus possivelmente teria dito, não, não precisa não, o seu dinheiro vai ajudar muito na obra também, a sua fidelidade, a sua contribuição, como aquelas mulheres que serviam Jesus com seus bens, né? Elas não venderam tudo que tinham, não dilapidaram os seus lares, mas com seus bens serviam ao Senhor Jesus. E como é bom poder servir o Senhor dessa maneira. Então, sabe, meus irmãos, ideias muitos têm do que fazer. Como fazer, né? Vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele. Ideias muitos têm. E eu sempre me lembro de uma história antiga, que os irmãos possivelmente conheçam, a da colônia de ratos, que era perseguido por um gato. E eu gosto muito dessa história. E um dia eles se reuniram em assembleia para discutir como que nós vamos resolver o problema desse gato. A gente não tem liberdade, a gente não pode nem sair, esse gato está em cima da gente. E discute daqui, discute de lá, ideias mirabolantes, até que alguém levantou e disse assim, olha, devia ser mineiro ele, olha, eu tenho uma ideia. Estou brincando, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um sino no pescoço do gato. Quando ele se mexer, o sino vai tocar. Que ideia boa, que maravilha! Tá, o presidente da Assembleia, os favoráveis, levante a mão. Todo mundo levantou a mão, aquela festa maravilhosa. Aí o mesmo que tinha proposto levantou a mão e disse, senhor presidente, pois não, meu filho, parabéns. Ele disse, obrigado, senhor presidente. Quem que vai colocar o sino no pescoço do gato? Aí, foi tudo por terra. Muitas vezes o dinheiro faz isso com a igreja, faz isso conosco, independentemente de igreja, como cidadãos, como moradores. Vamos supor que o condomínio que você mora resolva fazer uma campanha para ajudar os necessitados. E todos vão gostar da ideia, mas daí eles dizem assim, vai custar tanto por apartamento. A igreja não é diferente. É um desafio, vai custar tanto. Sabe, meus irmãos, certamente podemos deduzir que aqueles 4 concordaram em resolveram consertar, abrir um buraco, consertar os estragos. E eles realmente subiram no eirado, abriram aquele buraco enorme, porque desceram uma cama, né? Desceram o enfermo. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje, é uma das que mais envia missionários ao exterior. Pouca gente sabe disso. Muita gente acha que a igreja não está fazendo nada. Tem muitos missionários, graças a Deus, no exterior, em lugares complicados, difíceis. Temos os nossos pastores. Talvez as igrejas não saibam, mas existem valores pré-estabelecidos para a côngrua pastoral. Nós recolhemos imposto de renda. A igreja declara imposto de renda. É tudo muito bem feito. Existem evangelistas que mantêm suas famílias. E essas verbas vêm de onde? Vêm da igreja, propriamente dito, vêm de irmãos que contribuem individualmente, mas a igreja pratica também a assistência social, e não é pouco. A igreja de Alphaville, por exemplo, junto com outras igrejas irmãs do nosso presbitério, já está publicado lá centenas de cestas básicas sendo distribuídas. A igreja, se eu não me engano, do Jardim Regina
recebeu um lote enorme de cestas para serem distribuídas. São irmãos que estão ajudando, irmãs que estão fazendo, juntando alimento, fazendo campanhas para arrecadar verbas, né? Então, essas pessoas são mantidos pelo amor, pela comunhão, pela generosidade, pela fidelidade, pela disposição em servir aos irmãos. Então, há aqueles que também investem seu tempo. Quantos irmãos nós não temos, presbíteros, diáconos, irmãos de modo geral, que investem seu tempo no socorro a necessitados, a enfermos, a famintos, gastando o seu dinheiro, gastando combustível, fornecendo cestas básicas, confortando os necessitados. É tremendo isso. Então, aqueles irmãos do passado venceram essa barreira, a barreira do dinheiro, das finanças, da avareza, do olhar para o próprio umbigo, na verdade. Finalmente, irmãos, aqueles homens, mesmo sendo anônimos, eles foram diferenciados e suas vidas ficaram para a história, da história bíblica. Que gostoso pensar nisso, né? É interessante pensar que, quando alguém pergunta o que você gostaria de que fosse escrito na sua lápide, já me fizeram essa pergunta. Uma das respostas foi: eu gostaria que tivesse escrito guardado. É uma ideia interessante. Mas recentemente eu pensei numa outra expressão. Se lá estiver escrito serviu ao Senhor. Sabe, meus irmãos, que gostoso pensar que ainda que meu nome não estivesse escrito ali, alguém olhasse e dissesse: puxa, esse serviu. Aqueles homens nada ganharam por aquele esforço, irmãos. Mas eles gastaram, eles se empenharam fisicamente. Eles foram diferenciados, alguém pode ter até xingado eles: vocês estão loucos. Mas a Bíblia fala que Deus chama as coisas loucas deste mundo mesmo, as coisas fracas. Então, eles exerceram o amor ao próximo. E fizeram isso com fé, de tal maneira que o próprio Jesus reconheceu isso. Porque olhou e disse: vocês têm fé. Ele se admirou da fé daqueles homens. Jesus entendeu. Então, meus irmãos, biblicamente falando, nós sabemos, eu posso provar isso biblicamente para quem tiver dúvidas, que não existe a salvação pelas obras. É tolice pensar nisso. Existe sim as obras como prova da nossa fé, da nossa própria salvação. É diferente. É o que diz Tiago. Você me mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Ele não está falando de salvação pelas obras, ele está dizendo: eu demonstro a minha fé através das obras. Então, ninguém vai perder a salvação por não fazer obras beneméritas, mas ele vai perder um grande privilégio. Questão do galardão, eu não posso falar nada, mas ele vai perder um grande privilégio, que eu posso dizer para os irmãos com toda a sinceridade: uma das maiores alegrias que o Senhor nos dá é quando nós podemos socorrer, servir, amparar. Interessante que um dia um irmão mecânico, muito querido, muito amigo, precisava procurar umas ferramentas e o carro dele estava quebrado. E ele perguntou se eu poderia levá-lo. Disse: claro que eu posso, vamos embora. Aí fui, Itaim Paulista, né? Não, Itaim Paulista. São Miguel Paulista, Itaquera, com trânsito, mas era um carrinho econômico, era um milizinho que eu gostava muito até. E fui, eu rodei. Na volta, ele disse: pastor, para num posto ali que eu quero pôr gasolina. Eu disse: não,
não precisa. Meu carro é econômico, larga a mão, vamos embora. Aí passou o posto, ele de novo, pastor, para no posto aí que eu quero pôr gasolina. Eu disse, meu irmão, não precisa. Aí ele me disse uma das frases mais incríveis que eu já ouvi nessa área. Ele disse, pastor, por que o senhor está quer impedir que Deus me abençoe? Eu disse, bom, então eu vou parar no posto para você pôr gasolina. Então, que gostoso sentir-se abençoado por Deus, ao enfiar a mão no bolso, doando seja o que for, roupas, comida, transporte, socorro ao necessitado e ao enfermo. Que coisa gostosa que é. É um privilégio. É um privilégio imenso. Sabe por quê? O Senhor Jesus, quando fala da separação entre os bodes e as ovelhas, tem um texto forte, lá de Mateus 25, ele separa, né, os bodes e as ovelhas e diz assim, vinde benditos do meu Pai. Por que, Senhor? Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive preso e foste visitar-me, etc, etc. Vinde benditos do meu Pai. Oh, meus queridos, fico imaginando a alegria daqueles homens ao constatarem que aquele paralítico fora curado. Ah, meus amados, como é bom. Concluindo essa palavra, como eu disse no início, estamos enfrentando tempos difíceis, né? Tempos que vamos ter aí uma fase muito dura. Eu tenho a impressão que pior que a própria morte por coronavírus. Uma fase de desemprego, miséria, fome, e nós vamos ter um número imenso de necessitados. Eu assisti um vídeo que eu gostei muito de um homem dando a sugestão de que pessoas com necessidades colocassem um pano branco ou uma bandeira branca em suas casas. E eu achei a ideia boa, só que depois eu fiquei pensando, mas e se pessoas desonestas usarem isso para obter alimentos? Pode acontecer, tem acontecido. Aí eu tenho sugerido, se você localizar essas pessoas, encaminhar, dar o endereço da igreja ou para a igreja, para que nós podemos inclusive ir juntos para investigar, né, fazer um cadastrinho, olhar a situação e socorrer essas pessoas, porque eu mesmo já fui enganado muitas vezes. Uma vez, por exemplo, só para ilustrar, uma pessoa me pediu ajuda para comprar leite caro, né, o leite NAN. A pessoa tinha AIDS e a menininha que nasceu com AIDS, precisava tomar esse leite. Eu consegui, através da igreja, 22 latas de leite NAN. E consegui que ela ficasse numa casa mantida pela Igreja Católica, que sempre nos ajudou quando precisamos também. E um dia eu liguei para lá para saber como é que está a dona tal, né? Ah, pastor, ela vendeu o leite e fugiu. Mas ela vendeu leite para comprar droga, ela era viciada, né? Nossa, quanta decepção. Mas eu não paro de ajudar quando precisam de mim, não. Mas eu tenho me organizado nessa área, né? Então, devemos nos organizar. A igreja precisa se organizar. Eu mencionei agora a igreja de Alphaville e outras que já se organizaram. Nós temos essa obrigação, a nossa junta diaconal com certeza está trabalhando, né? Nós temos que aprender a desafiar e superar os obstáculos, e sendo o pior deles, o bolso. Lá em 1 Coríntios 10, 13, melhor dizendo, há um texto do apóstolo Paulo que diz: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um modo de escape, para que a possais suportar. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira, não é verdade? Então,
Sabe, irmãos, eu tenho colecionado ao longo da vida uma série de experiências nesta área que me alimentam, me edificam. Eu vou compartilhar uma apenas. Nos meus dias de seminário, eu fui o representante de classe por 4 anos. E quando haviam problemas, as pessoas me procuravam. E, na medida do possível, a gente tentava ajudar através da administração do seminário. A gente sempre tinha uma verba à disposição. Nós contribuímos individualmente, com alimentos, com dinheiro, quando podíamos. Isso é normal. Mas uma coisa sempre me intrigou. Como que alguém, que eu ainda não sabia quem era, descobria quem eram as pessoas que passavam por necessidade. Eu próprio depois identifiquei que eu mesmo revelei em alguns casos. A pessoa conversava comigo como quem não quer nada. E eu falava, não, tá assim, tá assim, tá assim. E no dia seguinte, essas pessoas viam por baixo da porta assim, haviam passado um envelope azul. E dentro do envelope tinha o valor para comprar uma cesta básica da época. Eu nunca soube quem era até quando eu saí, daí eu descobri. Era uma irmã muito querida, muito bondosa de coração, que graças a Deus tem uma boa idade, é viva. Ela, com a ajuda das SAFs, das igrejas e de irmãos individuais, ajuntava dinheiro para distribuir essas famílias que necessitavam, né? Então, meus irmãos, veja bem, nós estamos vivendo dias hoje que estamos sendo desafiados. Então, quero colocar para os irmãos essas 3 alternativas. Primeiro, um obstáculo vai lhe impedir, vai fazê-lo postergar. Segunda alternativa, você vai desistir por conta de dinheiro ou de esforço pessoal, vai fazê-lo desanimar. E a terceira alternativa, você vai deixar de praticar a palavra de Deus ao exercendo a sua fé, a sua disposição. É um desafio para os irmãos, é um desafio para os irmãos, é um desafio para todos nós. Eu estou sendo desafiado, eu estou desafiando a igreja. Eu estou desafiando a igreja. Sabe, irmãos, a igreja não é um ônibus cheio de passageiros, olhando a paisagem, e só o motorista dirigindo. Vamos colocar aí o conselho dirigindo, talvez, junto com a junta diaconal. Todos nós somos passageiros desse ônibus. Todos nós temos essa responsabilidade de exercer o amor ao próximo. Então, nesta noite, eu quero desafiar os irmãos, de coração, a exercer o amor cristão. Olhe à sua volta, descubra, perceba e haja. Organize-se, seja o próximo amando o próximo. Que Deus te abençoe, nos dê alegria de estarmos servindo ao Senhor dessa maneira, não é verdade? Graças a Deus, eu vou ter uma palavra de oração agora e vamos encerrar com a bênção apostólica. Senhor querido, muitos são os desafios. Muitas vezes nós nos sentimos tão frágeis, tão fracos, até assustados em alguns casos, mas me vem sempre à mente a palavra do Senhor a Josué. Lá em Josué 1,4, né? Não te mandei eu? Não temas, não te espantes. Ah, meus caros irmãos, queremos ser esses. Queremos ser aqueles que são chamados vinde benditos de meu Pai. E eu quero rogar ao Pai por esta igreja. Mas não só por esta igreja, eu quero rogar por todas as pessoas, independentemente de denominações ou mesmo de crenças, mas que tenham amor, tenham compaixão, tenham a racionalidade de saber que podem sim ajudar,
que deixe de lado a avareza, deixe de lado as preocupações mundanas, materiais, e participem, ajudem, se esforcem, se organizem. Derrama sobre todas essas pessoas essa alegria de servir. Rogamos, Senhor, ao terminarmos o dia de hoje, que sejamos conduzidos de volta para os nossos lares, ou já em nossos lares, assistindo-nos pela televisão, que sejamos guardados, abençoados, protegidos. Livra-nos, ó Pai, dessa doença, dessa pandemia. Livra-nos, Senhor, das mentiras, das manipulações políticas e permita-nos andar em paz e tranquilidade. Agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos aqueles que nos ouvem, sobre as famílias que te amam, Senhor, sobre as famílias que se sentem incomodadas agora, desejando servir-te. Rogamos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com as ternas consolações do próprio Espírito de Deus. Amém. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva o seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão.